Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, desejo a todo mundo uma boa tarde, tá certo? Uma boa terça-feira. Estamos iniciando, né, mais uma semana de aula. Na verdade, ontem iniciamos mais uma semana de aula. Viemos aí de uma semana de provas, né? Provas bimestrais. Espero que todo mundo tenha ido bem, né? Se porventura alguém faltar alguma prova, acredito que vocês já sabem que está acontecendo a segunda chamada pela manhã, né? Pela manhã as provas ficam disponíveis, né? De determinadas disciplinas. Vocês podem aí estar fazendo essa segunda chamada, fazendo esta prova, se por algum motivo você não conseguiu fazer na data prevista, ok? Gente, hoje nós vamos falar, certo? Da diferença da publicidade e da propaganda. Nós estamos estudando, né, no capítulo 8, o gênero do capítulo 8 é texto publicitário, certo? Então, nós vamos falar de publicidade e propaganda, tá? A diferença de publicidade para propaganda, vamos ver alguns textos publicitários e eu já queria perguntar para vocês se vocês sabem, né? Se vocês já ouviram falar, se vocês já sabem, se vocês sabem, da diferença entre publicidade e propaganda, ou se existe. O que é que vocês acham? Vocês acham que existe uma diferença da publicidade para a propaganda, ou publicidade e propaganda são a mesma coisa, né? Hoje nós vamos descobrir, quem não sabe, que existe uma grande diferença, certo? Entre o que é publicidade e o que é propaganda. Apesar de no Brasil, né, nós identificarmos a publicidade e a propaganda como sendo a mesma coisa, né? A maioria das pessoas acha publicidade e propaganda é a mesma coisa. Não, gente, não é, tá certo? Apesar de ser conhecido como a mesma coisa, não, nós vamos ver que não é a mesma coisa. Vou apresentar para vocês um texto, tá certo? Só um minutinho. Só abrir aqui o texto. Vamos lá, vou apresentar aqui na tela, primeiramente, certo? Um texto que fala sobre publicidade. O que é publicidade? Né? Aí eu queria que vocês prestassem atenção, fizessem algumas anotações, tá certo? Sobre isso. Me deem só um ok se está dando para vocês lerem o texto, gente. Dá para vocês lerem o texto? Me deem um ok aí no chat. Ótimo, vamos lá. Primeiro a gente vai ler, né, esse texto para nós vermos, para nós percebermos, no caso, vocês perceberem que há sim, né, uma diferença entre o que eu chamo de publicidade e o que eu chamo de propaganda. Geralmente, né, normalmente, o que nós chamamos de propaganda na verdade, a publicidade, certo? Mas vamos lá ver primeiro o que é publicidade. Publicidade. A publicidade é uma atividade profissional dedicada à difusão pública de ideias,
associadas a empresas, produtos ou serviços especificamente. Propaganda comercial. Publicidade é um termo que pode englobar diversas áreas de conhecimentos que envolvam a difusão comercial do produto, em especial atividades como planejamento, criação, produção e veiculação de peças publicitárias. Hoje, todas as atividades humanas se beneficiam com o uso da publicidade. Profissionais liberais como médicos, engenheiros, divulgam por meio dela os seus serviços. Os artistas anunciam suas exposições, seus discos, seus livros, etc. A própria ciência vem utilizando os recursos da publicidade, promovendo suas descobertas e seus congressos por meio de cartazes, revistas, jornais, filmes, internet e outros. São 3 mecanismos através dos quais a publicidade funciona: atenção, memorização e persuasão. Há muitas formas de avaliar uma publicidade eficiente. Um anúncio, para ser eficiente, tem de captar a atenção, ser facilmente memorável e persuadir. Também deve chegar à audiência-alvo e deve ser consistente com os objetivos da publicidade. Pronto, gente. Essas aqui são as principais características da publicidade. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para vocês se vocês conseguiram aí perceber a diferença da publicidade e da propaganda. O que eu acabei de ler, né, de mostrar aqui, apresentar para vocês, foi a publicidade. Agora vamos ver a propaganda para vocês conseguirem começar a entender aí a diferença das duas coisas. Propaganda é um modo específico de apresentar informações sobre um produto, marca, empresa, mensagem religiosa ou ideal político, que visa influenciar a atitude de uma audiência para uma causa, posição ou atuação. Seu uso advém de contexto político, referindo-se geralmente aos esforços de persuasão patrocinados por governos, partidos políticos e até mesmo grupos religiosos. Uma manipulação semelhante de informações é bem conhecida. A propaganda comercial, que normalmente não é chamada de propaganda, mas sim publicidade. Embora no Brasil seja utilizada como sinônimo, né, a propaganda é a publicidade. Ao contrário da busca de imparcialidade na comunicação, a propaganda apresenta informações com o objetivo de influenciar uma audiência. Para tal, frequentemente, apresenta os fatos seletivamente, possibilitando a mentira por omissão, para encorajar determinadas conclusões, ou usa mensagens exageradas para produzir uma resposta emocional e não racional à informação apresentada. O resultado desejado é uma mudança de atitude em relação ao assunto do público-alvo, né? No público-alvo. Para promover uma agenda, a propaganda pode ser usada como uma forma de luta política. Apesar do termo propaganda ter adquirido uma conotação negativa por associação, com exemplos da sua utilização manipuladora, a propaganda em seu sentido original é neutra e pode se referir a usos considerados geralmente benignos ou inócuos, como recomendações de saúde pública, campanhas, a encorajar cidadãos a participar de um censo ou eleição, ou mensagens a estimular as pessoas a denunciar crimes à polícia, entre outros. Gente, eu acredito que ainda não ficou totalmente claro. Mas com esses 2 textos, vocês já conseguem perceber uma diferença entre publicidade e propaganda. Eu vou apresentar um quadro para vocês, onde tem as características da publicidade e as características da propaganda, e vocês vão conseguir visualizar isso melhor, entender isso melhor. Mas vamos lá. No Brasil, né, publicidade e propaganda são usadas como sinônimo. Mas qual seria a principal diferença? Vocês conseguiram assimilar, perceber alguma diferença aí entre as duas coisas? Quem conseguiu? Com as palavras de vocês, gente.
Conseguem perceber? Vou dar uma resumida, né, para vocês da principal diferença entre as duas coisas. Qual seria a diferença, né, do que a gente chama de publicidade, né, de texto publicitário, e do que a gente chama de propaganda? O texto publicitário, né, geralmente ele é usado com o intuito de quê? De que a pessoa que leia aquele texto, certo? Que veja aquele texto, visualize aquele texto, né? Normalmente com a linguagem verbal e a linguagem não verbal, como a gente viu no livro de vocês, daquele relógio, o Rolex, que era um texto publicitário. O texto publicitário, a publicidade, tem o intuito de quê? De persuadir as pessoas a comprarem alguma coisa, a pagarem por algum serviço. Por exemplo, eu tenho um texto publicitário de, de uma roupa, de um celular, de um produto, de uma bebida. Qual é o intuito do texto publicitário, da publicidade? É fazer com que a pessoa que veja aquilo, que leia, que olhe para aquele texto publicitário, sinta vontade de adquirir aquele produto, de comprar aquele produto. Ou, como foi dito no texto, né? Os artistas hoje em dia usam muito o texto publicitário. Para quê? Para fazer com que as pessoas, é, entre aspas, comprem o produto. Que produto seria? O show, né? As pessoas paguem para assistir ao show, paguem para o lançamento de um livro, paguem por um livro, né? Não importa o produto. O texto publicitário, a intenção dele é persuadir as pessoas para que elas comprem aquele produto, né? Adquiram aquele produto. Já a propaganda, né, apesar de hoje nós não conhecermos ela nesse sentido, ela não é usada para vender alguma coisa. Também tem a função de persuadir, né, as pessoas que veem aquela propaganda. Mas de que forma? Por exemplo, nós temos um exemplo bem da nossa atualidade, que é a propaganda política, né? Por exemplo, quando a gente recebe aquele papelzinho, né, que as pessoas chamam de santinho, com a foto do candidato tal, com o número tal, com uma frase lá de efeito, aquilo é uma propaganda. Quer persuadir você a votar naquele candidato, mas não quer dizer o que que, né, queira vender um produto. Ele quer persuadir a pessoa a votar no candidato. A propaganda pode ser usada também para quê? Numa campanha de vacinação, por exemplo, é usada a propaganda, certo? Para conscientizar as pessoas, tomar aquela vacina é importante. Nós estamos agora no Outubro Rosa. Nós vemos na internet, na TV, né, vários cartazes lá falando, né, com uma frase de efeito, falando do Outubro Rosa, da importância do Outubro Rosa. Isso é propaganda. A propaganda serve para persuadir você a um ideal, a mudar de posicionamento, a ter uma nova atitude. Isso é propaganda. Publicidade é o que? Ela também quer te persuadir, mas a comprar um produto, a pagar por alguma coisa. Deu para entender, gente, essa diferença, né? O principal foco da publicidade, o principal foco da propaganda é a mesma coisa? Não é, certo? Publicidade quer te vender um produto, quer fazer com que você adquira um produto, pague por um produto. A propaganda também quer persuadir, mas o quê? Você a mudar um ideal, a tomar uma atitude, a fazer alguma coisa. Essa é a diferença do texto publicitário e da propaganda. No final da aula, eu vou mostrar para vocês algumas imagens e vocês vão me dizer se é publicidade ou se a imagem que eu vou mostrar para vocês é propaganda, ok? Vou mostrar agora para vocês, só um minuto, um quadro, certo? Em que apresenta perfeitamente
a diferença da publicidade e da propaganda. Vamos aqui. Só um minuto, gente. Vamos lá. Nesse quadro, eu tenho aqui, de um lado, publicidade, do outro lado, propaganda. Aí vocês vão conseguir perceber, certo? Direitinho a diferença agora da publicidade para a propaganda. Vamos primeiramente aqui ao conceito. Conceito de publicidade. A publicidade é a comunicação realizada por uma empresa ou organização para promover produtos, serviços e ideias, de modo a persuadir um público a desejar e comprar os produtos. Então, a publicidade, como eu já havia dito para vocês, que é o quê? Que é persuadir a mim, a você, a comprarmos, a adquirirmos algum produto. O que seria a propaganda? É a comunicação utilizada por organizações ou pessoas para disseminar pensamentos e doutrinas, geralmente religiosas, ideológicas ou políticas. Então, vamos lá. Então, percebam aqui a diferença. Propaganda também quer te persuadir. Porém, ela quer disseminar o quê? Pensamentos. A propaganda, ela não tem a intenção de te vender algo. Ela tem a intenção de te fazer entender alguma doutrina, algum pensamento, alguma ideologia, certo? Publicidade, etimologia da publicidade, vem do latim públicos, que significa tornar público. Propaganda vem do latim, que significa propagar. Então, vamos lá. Aqui, na etimologia da palavra, né, a gente já vê uma diferença também. Publicidade, certo? É o que? É tornar algo público. Propaganda significa, o próprio nome, né? Diz, significa propagar. Propagar o quê? Ideias, ideal, ideologias, certo? Qual o objetivo da publicidade? Atrair o consumidor com a esperança de venda ou contrato de bens e serviços. Então, o objetivo da publicidade é vender, né? É de uma forma mais direta, a publicidade quer vender, quer que você compre aquele produto. Qual o objetivo da propaganda? Buscar adesão a uma ideologia, mudança de atitude, certo? Quer que você entenda, que você aceite algum tipo de ideologia, né? Que você faça alguma mudança. A publicidade atua na esfera comercial, né? A propaganda política, ideológica e religiosa. Exemplos de publicidade: anúncio de venda de casa, de roupas e carros. Propaganda: campanha eleitoral ou de alistamento. Gente, ficou claro se eu coloco em uma prova, em um trabalho, para vocês me dizerem, né? Coloco lá no trabalho de recuperação, que é escrito, para vocês me dizerem a diferença entre publicidade e propaganda. O que vocês me diriam? Me digam aí no chat, pelo que eu já falei, certo? Pelo conhecimento de mundo de vocês. O que é que vocês entendem aí? Qual a diferença? Tem diferença? E aí? Me falem aí no chat. Se tem diferença, qual é a diferença?
Vou agora a gente apresentar para vocês algumas imagens, tá certo? E vocês vão me dizer, certo? Se a imagem que eu estou apresentando a vocês é um texto publicitário, certo? É publicidade, ou se a imagem que eu vou apresentar para vocês é propaganda. Vamos lá. Primeira imagem, gente. A gente tem um cartaz aqui e o cartaz diz assim: o seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção. 10 de junho. Vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Ministério de Saúde do Brasil, né? É um cartaz do Ministério de Saúde. Então a gente vê aí. Tem a imagem aí de uma gotinha das crianças, né? Menores de 5 anos. E tem isso. O seu filho sempre tem essas frases de efeito, né, gente? Tanto na publicidade quanto na propaganda. Aí tem aí, o seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção. 10 de junho, vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. A gente percebe, né, que é uma campanha, obviamente, contra a paralisia infantil, né? É uma campanha para que os pais se conscientizem a levar os seus filhos para serem vacinados, né, contra a paralisia. E aí, esse cartaz que eu mostrei para vocês, a gente diz que é publicidade ou propaganda. O que é que vocês acham? Publicidade ou propaganda? Exatamente, Júlia. Propaganda, né? Porque o objetivo não é vender alguma coisa, é fazer com que a gente entenda alguma ideia. Muito bom. Aí vamos lá para a próxima imagem. Tenho aí evitamos brigar com o concorrente. Estamos esperando alguém do nosso tamanho. Burger King, a gente faz do seu jeito. E aí, gente, esse cartaz seria o quê? Publicidade ou propaganda? Publicidade, né? A gente vê aí essa frase de efeito, né, para chamar a atenção do consumidor para o Burger King. Vamos para a próxima imagem. Outra imagem do Burger King, né? Quem nasceu só para ser Big nunca vai ser King. Publicidade também, agora vamos para essa imagem. Tomou Doril, a dor sumiu. E aí, gente, isso aqui é super conhecido. Vocês diriam que é um texto publicitário ou propaganda? Publicidade. Exatamente, meninas. Publicidade. Por quê? Qual é o intuito, né? Da, do anúncio, do cartaz. Vender um remédio. Aí a gente pode, vocês podem perceber, né? Vocês sabem disso, que existem aí as propagandas, né, na TV, né, que a gente chama de propaganda, os anúncios de TV. Mas essa diferenciação que eu trouxe para vocês é em relação ao texto, tá certo? Escrito é saber diferenciar no texto escrito, em cartazes, outdoor, se aquilo é publicidade ou propaganda, porque geralmente a gente sempre atribui, né? A gente diz que é propaganda.
certo? Por isso é importante vocês estudarem esse gênero, né? Saber diferenciar quando eu estou de frente a uma publicidade ou a uma propaganda. Aí vamos aqui para mais uma imagem, tá? Vamos lá. O lixo é seu. Faça coleta seletiva. Condição para um mundo melhor. E aí, gente, publicidade ou propaganda? O lixo é seu. Faça coleta seletiva. Condição para um mundo melhor. Publicidade ou propaganda? E o último que eu vou apresentar a vocês, olha já as respostas de vocês. É essa aqui, né? De uma marca bem conhecida. Viva o lado Coca-Cola da vida, né? Aí a Coca-Cola que todo mundo conhece, né? E aí, a do lixo seria o quê? A propaganda. E essa da Coca-Cola seria o quê? Publicidade. Vocês já sabiam, gente, disso? Que tinha essa diferenciação entre publicidade e propaganda? Ou vocês achavam que tudo era propaganda? Né? É bem interessante esse conceito, né? De publicidade e de propaganda, que muitas vezes fica meio que confuso, né? Mas quando tenho certeza que ao verem um texto agora, vocês vão saber identificar o que é publicidade, o que é propaganda. Ao verem um cartaz, um adesivo político, vocês chamam de publicidade ou propaganda? Seria publicidade ou propaganda? Um banner, um outdoor, um adesivo político? É o quê? Publicidade ou propaganda? Propaganda, né, gente? Propaganda política. Se é algo de cunho religioso, propaganda. Sobre saúde, propaganda. Se é para alertar a população sobre alguma coisa, né? Como essa imagem que eu mostrei a vocês do lixo, propaganda. Aí eu quero que vocês prestem atenção na imagem que eu vou mostrar, porque eu não sei se vai ter como eu apresentar para vocês essa imagem lá no Google Sala de Aula. Não sei se tem como colocar a imagem lá, certo? Então, só apresentar aqui a imagem a vocês. Eu vou apresentar para vocês agora, gente, uma imagem. Aí eu vou pedir para vocês fazerem o quê? Para vocês tirarem um print, tá certo? Da imagem. Porque caso eu não consiga colocá-la lá no Google Sala de Aula, vocês vão saber de que imagem se trata, mas eu vou tentar colocar lá, tá? Essa é a imagem, certo? Vocês vão printar essa imagem agora, certo? E eu vou colocar agora algumas questões, tá certo? Que vocês vão copiar no caderno de vocês, que será a atividade de casa, ok? Deixa eu colocar aqui na atividade.
eu vou deixar esse arquivo disponível, tá certo? Lá no Google Sala de Aula, para vocês copiarem tanto essa pequena explicaçãozinha que tem aqui, tá? Quanto as questões, né? Referentes à imagem que eu acabei de mostrar a vocês. Qual a diferença entre publicidade e propaganda? Publicidade e propaganda são ferramentas promocionais, mas possuem propósitos diferentes. A publicidade é a comunicação utilizada para anunciar um produto ou serviço de uma empresa para fins comerciais. Já a propaganda é utilizada para divulgar ideias, pensamentos e causas, certo? Aí eu vou deixar lá 10 questões, certo? Acerca do texto que eu apresentei para vocês, da imagem que eu pedi para vocês colocarem. As questões, tá? A explicaçãozinha que tem em cima, se vocês quiserem copiar, né? Vocês podem copiar, mas vocês devem copiar a atividade, tá certo? A atividade de casa, né? Toda atividade é de casa, mas essa, tá no caderno. Porque, como vocês sabem, o nosso livro, nós já estamos chegando ao fim, porém ainda falta um capítulo da gramática, que nós não vamos fazer uso agora. Primeiro, nós vamos trabalhar o texto, né? O gênero, o texto publicitário, o gênero que nós estamos trabalhando, e ainda temos o trabalho que eu já até falei para vocês que a gente vai fazer, certo? Vocês vão fazer, que será criar um texto publicitário sobre algum tipo de produto, de serviço. Vocês vão criar, pode ser, vai ser de dupla, tá certo? Ou pode ser individual também. E vocês vão criar um texto publicitário acerca do quê? Do produto que vocês quiserem. Vocês vão imaginar, certo? Algum produto. Pode ser um celular, uma roupa, um filme, o que vocês quiserem. Vocês vão fazer um texto publicitário. Como vai ser esse texto publicitário? Vocês vão utilizar todas as ferramentas do texto publicitário. A imagem, né, que é a linguagem não verbal, a linguagem verbal, essa frase de efeito, que, como vocês podem observar, todo texto publicitário, ou até mesmo as propagandas, tem essa frase, né, de efeito que chama a atenção do autor. Então, vocês já vão se dividindo aí em duplas, vão decidindo as duplas de vocês, tá certo? E no final da semana, eu vou passar tudo que vocês têm que fazer e quando é que vocês vão apresentar isso. Então, já vão combinando aí com os amigos de vocês quais serão as duplas. Porque eu acredito que na quinta-feira eu vou anotar, tá certo? As duplas, ou se você preferir fazer individualmente, vocês fazem. Aí vocês vão apresentar isso como? Vão apresentar a tela, né? Vocês vão tentar fazer um texto publicitário, colocando imagem, criando, né? Qual é o slogan da marca de vocês? Qual vai ser a frase de efeito para chamar a atenção? O que é que vocês, se vocês fossem vender alguma coisa, o que seria? Ok, pessoal. E essa atividade é de hoje. Outra informação, que eu não sei se vocês já sabem, mas sexta-feira não haverá aula, certo? Por conta que sexta-feira é planejamento pedagógico, tá certo? Planejamento pedagógico dos professores, como vocês sabem, todo mês está tendo planejamento presencial, né? Por conta disso, não haverá aula. E já vão preparando as atividades de vocês, certo? Porque na próxima semana, né, vai ser a semana onde vocês vão apresentar as atividades feitas, certo? Desejo a vocês, gente, uma boa tarde. Cuidem-se. Vou deixar a atividade, as 9 questões, as 10 questões, no caso, lá no Google Sala de Aula. Se alguém não printou a imagem que é preciso para responder as questões, depois podem me chamar ou peçam a algum colega, tá certo? Fiquem com Deus, cuidem-se, beijos e até amanhã. Tchau, tchau. E deixem o número aí no chat.